Vamos lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração, como você tem passado, como tem sido os seus dias, você tem contado os seus dias com sabedoria. E falar em contar os dias, essa semana que passou, eu completei 54 anos, dia 28 de novembro, 54 anos. Foi um tempo muito bom, né? Um tempo que o Senhor tem nos abençoado. Eu creio que viverei ainda muitos anos ainda sobre essa terra, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor, porque é isso que arde no meu coração. E além, né, dos 54 anos, eu também fiz, no dia 29, 26 anos de casados. Eu falei com a minha esposa, você tem que receber um troféu, né? 26 anos me aturando, não é fácil, relacionamento não é algo fácil, mas quando nós chamamos o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, né, para habitar no meio do nosso relacionamento, o Senhor, Ele conduz da forma que se torna favorável para todo mundo. Então, eu quero agradecer as mensagens, quero agradecer as parabenizações, quantas pessoas, né, me enviaram mensagem, ligaram para mim, os mimos, os presentes. Então, quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a minha igreja, Metodista Livre Internacional, ali no Retiro. Né, nós tivemos um tempo maravilhoso junto, né? Nós tivemos vários bolos durante a semana, não foi um bolo só, mas vários bolos de aniversário. Então, tivemos um tempo de confraternização maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês, né, que, de alguma forma, né, mandou uma mensagem, me abençoou. Que Deus possa também estar te abençoando de uma forma poderosa e sobrenatural. Queridos, hoje eu trouxe uma mensagem, eu quero estudar um texto com vocês. Eu quero fazer uma reflexão sobre o texto de Mateus, capítulo 24. Nós vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, pega aí sua caneta, caderno, seu marca-texto, para que possamos estudar junto. Sempre lembrando, né? Marque aquilo que te chama a atenção no texto, né? Grifa, vai lá. Pastor, eu não gosto de escrever na minha Bíblia. Tá, tudo bem. Então pegue um caderno, pegue um bloco e comece a anotar, fazer anotações e marque aquilo que te chama a atenção. Depois você pega e busca, né? O que esse texto está me ensinando? O que eu aprendo com esse texto? E depois, como é que eu aplico ele na minha vida? Então, grava essas 3 perguntas e busque a resposta para ela nessa leitura que nós estaremos fazendo. Amém? Você já pegou aí seu material? Já pegou sua Bíblia? Vamos lá, vamos ler. Mateus capítulo 24, versículo 1, diz assim: Jesus, saindo do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as grandes construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todos derrubados. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras.
Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Haverá fome, terremotos, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, essa pessoa que persevera até o fim, eu creio que seja eu e você. Você que está nos assistindo, você que tem, buscado no Senhor o refrigério, o caminho, você que tem buscado no Senhor a verdade para a sua vida. Então você é esse que será salvo, eu creio, na salvação da sua vida, na salvação da sua família. Mas interessante que quando nós lemos esse texto e algumas comparações do que está acontecendo ao redor do mundo hoje, nós estamos vivendo em alguns países em guerra, como Israel, e quantas catástrofes têm acontecido ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, essa situação lá da cidade de Gramado, que a terra rachou, pessoas já morreram, quantos acidentes, chuvas, e nós vemos assim que realmente a natureza, ela está gritando, ela está sendo sufocada, por todos esses acontecimentos desse tempo, e muitas vezes nós ficamos sem uma direção. Será que é o tempo do fim? Será que nós estamos vivendo esse tempo? Será que nós estamos vivendo o princípio das dores? Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Hoje eu quero focar, queridos, não no efeito. Porque isso tudo que nós estamos vendo hoje é o efeito de uma causa, de algo que já está acontecendo, vem acontecendo e tem se fortalecido cada vez mais. E é sobre essa causa que eu quero hoje estar ministrando sobre a sua vida. E isso me faz lembrar, há muitos anos atrás nós tivemos um irmão que ele veio congregar conosco, ele estava afastado e conversando com ele, ele sentiu o desejo no coração de retornar para a presença de Deus e congregar conosco. E ali ele ficou conosco um bom tempo. Só que esse irmão ele tinha uma ferida na perna. E toda semana ele precisava ir ao hospital para fazer um curativo mais específico. Fazia o curativo durante a semana em casa, mas precisava um dia ir ao hospital. E numa dessas idas ao hospital, toda semana eu ia na casa dele, buscava ele, levava ao hospital para fazer o curativo. Só que numa dessas semanas ele teve uma surpresa que não foi boa. Chegando lá, o enfermeiro olhou, tirou ali todas aquelas ataduras, olhou aquela ferida e disse para ele assim: olha só, deixa eu falar uma coisa com você, existe aqui uma pele morta por cima dessa ferida e nós vamos precisar de tirar essa pele morta. Só que você, devido à infecção, você não há como colocar aqui algo que possa trazer um alívio, possa estar, de alguma forma, tirando a sua dor. E ele ficou muito apavorado naquele momento, ele falou: pastor, eu não vou aguentar. Eu falei assim: não, você vai aguentar sim, meu irmão. Eu vou entrar com você. O enfermeiro permitiu que eu entrasse com ele. Eu falei com ele: eu vou segurar nas tuas mãos e nós vamos fazer esse procedimento. E assim foi feito. E ali o enfermeiro, ele pegava uma pinça, levantava aquela pele e ali com bisturi ele ia cortando aquela pele por cima daquela ferida, ali sangrando, e realmente não foi algo bom de se ver. E eu ali segurando na mão daquele irmão, e foi feito todo o procedimento,
e ali ele voltou para sua casa e passado um tempo, aquela ferida ela veio cicatrizar. Mas eu aprendi muito com aquele momento. Eu aprendi, queridos, que muitas vezes nós tratamos o efeito. Nós colocamos um band-aid numa ferida, colocamos até ali um medicamento temporário, mas nós não vamos na causa. E a causa naquele momento, para aquela ferida cicatrizasse, era arrancar aquela pele morta. E aí eu te pergunto, será que existe alguma pele morta na sua vida que precisa ser arrancada? Será que precisa alguma área da sua vida que precisa realmente ser tocada pelo médico, que vai gerar dor, queridos? A gente precisa entender que há momentos na nossa vida que nós precisamos permitir o médico dos médicos tocar. Eu sei que são talvez áreas emocionais que nos doem, que nos machucam, que quando nós lembramos, nós choramos, nós ficamos angustiados. Mas você precisa deixar com que o médico toque na sua ferida, para que haja cura. Queridos, a dor ela vai ser momentânea, mas logo após vai vir a cura. Então nós precisamos permitir que o Senhor toque na causa. E voltando para esse texto, quando nós lemos aqui, logo no versículo 1 e no versículo 2, fala que os discípulos eles ficaram admirados com as construções. E Jesus, ele chega para eles e fala que aquilo ali tudo seria destruído. Interessante que nós, como seres humanos, somos assim. Nós ficamos muito admirados por aquilo que nós vemos. Né? Nós estamos sempre buscando, né, o prazer, sempre buscando o material, mas sem entender o espiritual. Nós ficamos maravilhados com tudo aquilo que o homem faz, com a tecnologia, com tantas coisas que nós vemos no dia de hoje, mas esquecemos do mais importante espiritual, porque quando Jesus fala sobre o templo, ele estava falando do seu próprio corpo que seria destruído, seu próprio corpo, né, que seria consumido, mas entenda bem, Jesus ressuscitou, ele vive, ele está no meio de nós. E nós precisamos entender que todo o material, então o corpo, principalmente o corpo físico do ser humano, ele tem um espírito, e sem o espírito não há vida. E quando nós trazemos isso para uma dimensão do Espírito Santo, queridos, há vida em Deus, há vida no Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Jesus não te mostra um caminho, Jesus não te dá uma direção. Jesus não fala que não sabe qual é o caminho, não, pelo contrário. Ele puxa essa responsabilidade para Ele e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, continuando esse texto, nós vemos aqui no versículo 3, dizendo, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus tinha o hábito de se retirar do meio das multidões, para estar orando, para estar buscando a presença de Deus. E foi justamente naquele momento, os discípulos, agora curiosos, né, pela fala de Jesus, e eles fazem 3 perguntas a Jesus. Primeiro, quando acontecerá? E essa é uma dúvida, né, que muitas vezes nós ficamos indagando, perguntando, pesquisando. Quando será, queridos? Quando será? Quando será o final dos tempos? Quando será a volta do Senhor? Porque essa foi a segunda pergunta. Qual será o tempo que ele retornará? Então eles sabiam que Jesus iria para o Pai, mas eles iria retornar. Eles ainda talvez não tinham um entendimento mais amplo, né, do que seria a saída e essa vinda, mas eles sabiam que isso iria acontecer. E quais serão os sinais do tempo? Queridos, o tempo tem dado sinais. E como a mulher em procedimento, né, de parto, né, quando a mulher ela está para ganhar os seus filhos, seu filho, ela sente dor,
né? Só que ao passar do tempo, essa dor ela se torna mais constante. O tempo, né, entre o período de dor, né, entre um tempo e outro diminui. E a dor se torna mais intensa. E nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Hoje nós estamos ouvindo mais sobre guerras, nós estamos ouvindo mais sobre terremotos, maremotos, tsunamis, desastres naturais. Então nós vemos que essa dor do parto, né, ela está sendo mais constante para que haja o nascimento, ou seja, para que haja a vinda do Senhor. E Jesus ele responde dizendo o que vai acontecer com relação à humanidade. E ele fala assim, vamos ler novamente, versículo 4. Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, queridos. Muitos hoje, né, se demonstram ter poder, muitos hoje talvez tenham uma boa palavra, mas será que tem pregado a palavra realmente, a Bíblia? E nós precisamos ser como aquele povo bereano, nós precisamos estar conferindo, por isso que eu chamo você a ter a sua Bíblia ao seu lado nesse momento, a você fazer anotações e fazer pesquisas. Nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor para que nós não venhamos ser enganados. No versículo 6 diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nós já temos ouvido falar isso, só que agora de uma forma mais constante. Países que nós não imaginávamos entrar em guerra, já está entrando em guerra. Mas não tenham medo. Essa é a palavra do Senhor. Não tenham medo. Ele diz assim, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então ainda não é o fim. Mas se não é o fim, é o quê? É o princípio das dores. É o princípio, né? É aquela gestação. Está sendo gerado essa criança, está sendo gerado esse momento da vinda do Senhor. E diz, versículo 7, nação se levantará contra a nação. Nós temos visto isso nos dias de hoje. Reino contra reino. Haverá fome. Claro que fome para nós não é novidade, mas nós temos visto aumentar isso a cada dia. Terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha só, o início das dores. Ou seja, é o início do processo do parto. É o início aquele momento onde a mulher ela está perto de ganhar o seu filho, já está sentindo contrações. Está sentindo contrações. Só que isso vai começar a ficar mais constantes. Em versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Queridos, será que nós, como cristãos, será que nós já estamos sendo perseguidos por nós pensarmos diferente? Será que nós já estamos sendo perseguidos, né, por acreditarmos na palavra de Deus, termos ela, a Bíblia, como nosso manual, como temos a palavra de Deus como nosso estilo de vida? Será que nós já estamos sendo perseguidos? Talvez pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E diz assim, serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. É interessante que todos esses acontecimentos são efeitos. Porém, nós precisamos analisar a causa. E qual é a causa? Versículo 12. Diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, o amor de muitos se esfriará. Por algumas vezes, né, algumas conversas, e nós ouvimos algumas pessoas falarem, não, mas o amor do ser humano está se esfriando. O amor ao próximo está se esfriando. Ninguém ama mais ninguém.
É uma verdade. Realmente nós vemos, né, que o ser humano ele não está tão preocupado com o próximo. Ele está preocupado com ele mesmo, com seus ganhos, com seus projetos, com seus ideais. Não é errado, mas nós precisamos, né, claro, preocupar com toda a humanidade. Mas o que seria esse amor se esfriar? Queridos, por quê? Porque esse amor com relação ao ser humano ainda não é a causa, mas é o efeito. Porque o que Cristo está falando, né, desse amor se esfriar é com relação a Deus. Com relação a Deus. E como é que está hoje o seu amor com relação a Deus? É o seu amor com relação, né, o homem com relação a Deus. Como é que está esse amor no seu coração? Porque é nítido, né, nós vermos que o amor tem se esfriado, sim, e principalmente com relação a Deus, queridos. E por que nós podemos afirmar isso? Por quê? Porque as pessoas, quando ela perde a essência de Deus em sua vida, ela se torna uma pessoa normal, uma pessoa natural, uma pessoa carnal, e ela vai julgar segundo os seus pensamentos. E a Bíblia fala que a nossa justiça, a justiça humana, é como trapo de imundície. Que nós precisamos julgar com o julgamento de Deus. Ou seja, se formos julgar, porque a Bíblia fala que nós não devemos julgar a ninguém, mas se formos julgar, nós precisamos absorver os princípios de Deus e aplicar na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando o homem ele para de amar a Deus, queridos, quando ele se distancia do Senhor, automaticamente, ele não guarda mais os princípios de Deus. E aí nós vemos todos esses acontecimentos. Nós vemos hoje o homem que não ama mais o outro homem, que não respeita, que não admira, que não honra, que não obedece. Mas, por sua vez, nós vemos o homem destruir a própria terra, né, devido ao consumismo, devido ao materialismo, devido ao capitalismo. Nós vemos o ser humano matar a terra. Então nós vemos que o que falta para o homem é amar a Deus. E a palavra do Senhor, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento é, versículo 31, ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Não existe mandamento maior do que esse. Queridos, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você evita certas coisas. Você perdoa, você admira, você não vai caluniar ninguém, você não vai ficar julgando as pessoas, porque a nossa briga, a nossa luta não é contra o ser humano, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Ela acontece no mundo espiritual. Então, nós sabemos que quando alguém nos faz mal, não é a pessoa, mas é o que está sobre aquela pessoa, é a influência que aquela pessoa está tendo espiritualmente, que leva aquela pessoa a tomar aquelas atitudes contra a nossa vida. Então, a minha guerra não pode ser com aquela pessoa, mas sim sobre o que está sobre aquela pessoa. E a minha oração precisa ser diferente. Senhor, abençoa essa pessoa que me persegue. Essa pessoa que quer destruir a minha vida, abençoa ela, Senhor. Mas faça ela te conhecer, faça ela se converter verdadeiramente, faça ela nascer de novo. Queridos, quando nós amamos a Deus, nós temos esse entendimento e essa prática. Nós vivemos dessa forma. Mas se pararmos para pensar, queridos, né, os efeitos, né, da guerra, o efeito, né, que tem o ser humano, né, tem estado tão mal, esse efeito, ele tem contagiado as pessoas. E nós, brasileiros, né, temos esse pensamento, né, de levar vantagem em tudo. Queridos, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos entender que nós dependemos do nosso próximo.
Nós precisamos amar mais, não somente a Deus, mas nosso próximo. Olha só o que Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Querido, Jesus quer fazer morada em você. E se você ama a Deus, você guarda a palavra dele no seu coração. Mas não só guarda, mas pratica a palavra do Senhor. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Aliás, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Queridos, é esse amor que ele precisa estar no nosso coração, o amor de Deus. O amor para com Deus faz com que esse amor habite no meu coração, no seu coração. E você vai ser um vencedor, você vai ser uma pessoa que vai aprender a superar os momentos maus. Agora, precisamos avaliar as intenções do nosso coração. Quais têm sido as intenções do seu coração? Será que realmente você ama a Deus de todo o coração? Se hoje tivéssemos aí uma forma de medir de 0 a 10, como está o seu amor? 0, não tem amor nenhum a Deus. 10, você ama a Deus de todo o seu coração. Como é que está? De 0 a 10. Pontue isso para você, não precisa falar, mas pense sobre isso. Como é que está o seu amor hoje com relação a Deus? Agora, se eu amo a Deus, como eu tenho tratado o meu próximo? As pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que dependem de uma palavra. Talvez você não tenha o que oferecer financeiramente, mas você pode dar uma palavra de fé. Você pode ser boca de Deus, profetizar sobre aquela pessoa e falar: vai mudar, Deus pode mudar a sua história. Como é que você tem interagido com as pessoas que estão ao seu redor? E com relação à busca de Deus, quais têm sido as suas intenções? Porque muitas vezes nós buscamos Deus, por causa do pão. Buscamos Deus porque nós queremos algo material, queremos a cura, ou tem medo do inferno. Qual tem sido realmente o seu desejo de estar na presença do Senhor? Porque, queridos, para que nós possamos estar na presença de Deus, não é por aquilo que Ele tem para nos oferecer, não. Nós estamos ali para oferecer adoração, louvor. Eu vou à igreja para adorar, queridos. Só que quando eu adoro meu Deus de todo o coração, Ele está ali entrando com providência naquilo que eu preciso, porque Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você quer. Mas quando você se derrama na presença do Senhor, fala: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de todas as minhas forças, automaticamente, Deus está entrando com providência na sua vida. Querido, nós não podemos esquecer que esse amor, ele não é o amor humano, porque o amor humano, ele é condicional, mas o amor de Deus, ele é incondicional. E o amor de Deus, queridos, é uma busca. Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Fruto do Espírito, queridos, o amor é uma busca. E eu quero concluir essa mensagem, queridos, lendo João capítulo 15, versículo 13, que diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E a pergunta que eu faço a você: você está disposto a dar a sua vida? Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus nesse dia? A falar: Senhor, entra na minha vida e muda a minha história. Você está disposto a fazer isso? Porque se você estiver disposto, aonde você estiver agora, nesse momento,
coloque a mão no seu coração, feche os olhos se você puder e ore comigo. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor Deus, Te amar de todo o meu coração. Eu quero ter uma vida transformada e abençoada. Eu creio na Tua palavra. Eu quero viver a Sua palavra. Senhor, no dia de hoje, eu abro mão de tudo aquilo que atrapalha essa minha caminhada na Sua presença. E eu quero viver o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos encerrando o programa de hoje, voltando na próxima semana. Mas quero pedir a você que você venha compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. E se você quer uma oração, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 24-98814-6974. E mande a sua mensagem, estarei orando por você. Um grande abraço, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. TVC, a TV do Correio da Manhã.